Está no ar mais um A Contrapelo, seu podcast de ciências humanas. Esta lucha es por otra civilización. Invadiram nossas terras, roubaram nossas riquezas. Reis, rainhas, príncipes, princesas. Está começando mais um A Contrapelo, o seu podcast de ciências humanas. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema assim que realmente tem aparecido muito e ganhado muitos contornos ultimamente, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o fascismo, né? Tentar definir um pouco o que é isso, como as pessoas, né, têm enxergado isso, tanto no campo teórico, né, como no dia a dia, né, no cotidiano da gente. E para conversar com a gente tem aqui, né, hoje o Christian, como sempre, né? Tudo bem, Christian? E aí, galera, mais um dia aqui com vocês, né? Bater um papinho e a gente convidou também a Thaís da filosofia. Tudo bem, Thaís? Olá, gente, tudo bem? Matheus, Christian, pessoal do Contrapelo, tudo bem? Ótimo. Thaís, se apresenta um pouquinho pra gente aí antes da gente começar. Então, meu nome é Thaís, eu sou aluna do curso de Filosofia da PUC Minas, bacharelado, né? Tô quase me formando, já tô ali perto da formatura. E é isso, fui convidada aqui pelos meninos para participar hoje, muito feliz pelo convite, já agradeço, né? E é isso. Ah, não, muito bom, muito bom. Para a gente poder começar assim com a nossa conversa, né, eu acho que seria interessante a gente contextualizar assim o movimento, né, que é também um movimento político essa questão do fascismo. E que assim, né, uma coisa que a gente vai aprendendo à medida que a gente estuda história, né, é que tudo dá para a gente contextualizar, né, o vício dos historiadores. E é interessante pensar, né, nesse surgimento do fascismo na Itália, né, na primeira metade do século XX, e pensando assim um pouco também das características, né, que ele vem trazendo assim com ele, né? E aí eu elenquei algumas aqui que eu acho que seria bacana, né, da gente poder começar conversando sobre elas, né? O fascismo, então, gente, de forma assim, né, bem simplista, ele é um modelo, né, de governo, assim, pautado muito na questão de um certo autoritarismo, né? Então, à medida que ele vai avançando, ele vai cercando, né, as pessoas em prol de um ideal assim muito consolidado que não abre espaço, né, para discussões e para outras temáticas, né, de debate e tudo mais. Então, assim, é pensar um modelo único, né, de sociedade, de civilização e o que tem causado, né, assim, de certa maneira, desde a época, né, essas releituras hoje em dia, conflitos muito grandes, né? Porque onde não tem espaço para diferença, como é que a gente pode crescer, né? E, Thaís, pensando um pouco disso, né, dessa discussão, a gente vê, né, que dentro da filosofia, a Hannah Arendt chama muita atenção, né, para esses lugares de fala, de espaço, né, para discussão. Exatamente. Hannah Arendt foi, eu, assim, penso que uma das primeiras pessoas a nominar o fascismo e a teorizar sobre ele dentro da filosofia, sabe? E é muito interessante a forma como ela faz isso, uma mulher, né, judia, até hoje. Ela ganhou muito espaço na filosofia política, mas mesmo assim ainda fica muito à margem do espaço que ela deveria ocupar, talvez justamente por ser mulher e judia, né? E ela fala assim sobre os regimes totalitários de uma forma muito ampla, né? Quase a obra dela inteira sobre isso. Eu acho que o principal livro que ela explicita isso é Origens do Totalitarismo. Quem nunca leu, fica o convite. É uma obra sobre toda a história do povo judeu e do início dos regimes totalitários. E assim, ela foi a primeira a tratar disso tão explicitamente, né? E é interessante, né, essa fala dela, né, de tentar justamente caracterizar, né, porque diferente de outros regimes que a gente está, né, acostumado a lidar assim, o fascismo é muito novo, né, ainda não tem nem 100 anos. Então, assim, ainda é algo que a gente precisa, né, definir constantemente, está tentando entender bem o que, que é isso, né? Porque se a gente pensa, por exemplo, numa democracia, a gente tem, né, com moldes diferentes, claro, mas desde a Grécia Antiga, né? Monarquias muito antigas também.
Agora, o fascismo, né, ele é muito novo. Então, ainda também é complexo da gente poder discutir isso, né, e pensar assim, como que ele acabou, tem pouquíssimo tempo, né, e apesar dessa experiência assim, muito complexa, né, ele não, como posso dizer assim, traumatizou as pessoas, né, porque hoje nós vemos aí grupos tentando defender e até é, de forma mais camuflada, né, tentando voltar um pouco com isso. Então é complexo pensar isso hoje em dia também, né, Christian? Eu vejo que a gente precisa falar sobre o fascismo porque, infelizmente, talvez até pela uma questão do ensino que a gente tem, quando a gente vai abordar essa temática, o fascismo ele parece alguma coisa bem congelada. Então, por exemplo, quando eu vou discutir com alguém ou quando eu vejo alguém discutindo, geralmente quando você se fala fascismo, a pessoa já logo manda, ah, não, mas é porque Mussolini não era assim. Eu falo assim, cara, mas desde quando o fascismo ele se delimita a uma região, entendeu? Porque o fascismo em si, ele é um conceito, e como todo conceito, embora ele tenha suas características que definem ele enquanto um espectro da realidade, ele é abrangente para trazer mais coisas do que simplesmente um acontecimento específico, sabe? Senão não seria um conceito. Então a gente precisa começar a falar sobre o fascismo para a gente começar a identificar ele nos dias atuais e não lá atrás, sabe? Porque eu tô percebendo que é o que tá acontecendo. A galera não aceita, tá esperando ou um fascismo anunciado ou que o fascismo volte nos moldes lá da década de 40 da Itália. O fascismo, ele é uma massa amórfica que não dá as caras, ele é sutil, e a gente precisa debater muito isso. É verdade. E pensar justamente esse contexto de formação, né? Porque a gente está falando de um modelo, né, de ideal, um ideal de governo, né, que preza pela exclusão da diferença, como a gente comentou aqui, né, pela intensificação assim da militarização, né. Então são modelos assim que falam da violência com muita proximidade, né. Não tem problema em retratar assim temas que são assim muito fortes, né, exclusão, de até extermínio, né, de alguns grupos, exaltam um líder, né, como o grande salvador de alguma coisa. Então é legal da gente perceber como que esse fascismo ele surge em meio a crises, né, crises econômicas, crises políticas, crises sociais, e pensar que o contexto que ele nasce, Itália, né, que ele também se intensifica muito na Alemanha nazista, né, a gente chega a pensar assim, como que sociedades, né, como Itália, Alemanha, que são assim referências do pensamento intelectual, né, a gente pensar em a filosofia do século XIX, muita gente vai bebendo nos alemães, né, e pensar que essa mesma sociedade foi capaz de receber tudo isso, gera um pouco de um desconforto, assim, né, imagine o Brasil, né, então pensar um pouco assim esse pensamento, né, alemão da época também é bem complexo, né, Thaís? Matheus, você estava aqui falando e eu estava pensando justamente como ler Hannah Arendt pela primeira vez. Foi um soco assim no meu estômago, sabe? Porque Hannah Arendt é uma filósofa muito polêmica em muitos níveis, inclusive porque ela nem gostava de ser chamada de filósofa. Ela preferia ser chamada de teórica política. Ela se via muito mais nesse lugar de teorizar política do que de filosofia. E eu lembro que, assim, quando a gente vai estudar filosofia política ou qualquer autor que trate de política, geralmente a gente vai ali procurar uma postura dele, né? Será que esse autor é mais de esquerda, mais de direita, conservador, progressista? E a gente vai com muita sede de identificar isso, primeiramente. E aí, quando você vai para Hannah Arendt com esse pensamento, ela já te dá um soco no estômago, porque ela já te fala que os conservadores pensavam que ela era muito progressista e os progressistas pensavam que ela era muito conservadora. E ela fala assim: não penso que as questões desse século vão se resolver dessa forma. A gente sabe hoje em dia a problemática disso, das pessoas que, eu não sou nem de esquerda nem de direita, e não sei o quê. A gente sabe as problemáticas dessa discussão, mas não deixa de ser um soco no estômago quando você vai para a filosofia de Arendt procurando uma mulher super progressista e ela te fala isso, sabe? E uma coisa que me marca muito é quando ela diz que
a democracia é um valor que não deveria ser problema nem da esquerda nem da direita, mas de todo mundo. Porque a luta contra o fascismo deveria ser tanto dos conservadores quanto dos progressistas. Então, assim, eu me lembro que foi um tapa na cara para mim ler isso na época, sabe? Eu acho que faz muito sentido também, né? Porque o que a gente mais preza, assim, nesse mundo democrático, né? Que também tem N problemas, é justamente essa questão da liberdade de fala, né? E isso é fundamental. A gente poder falar, concordar, discordar de algo, né? E as ditaduras, elas se empenham muito em cortar primeiro isso, né? E aí um outro problema que eu vejo também é essa noção da gente querer encaixar tudo, né, dentro de um perfil assim, então dar nome aos bois, né, como se diz. Só que muitas vezes a gente não entende bem, né, do que a gente está falando, no senso comum, né, e isso faz com que o termo ele vá perdendo um pouco o significado original dele, né. Então, por exemplo, hoje as pessoas assim, sem, né, um domínio ideal sobre o conceito, vão aplicando em todo quanto é lugar que a gente vê, né? E isso eu acho que vai diluindo um pouco assim a ideia inicial do conceito, né? Mas também dá para a gente identificar isso hoje em dia, que é um pouco disso que o Christian estava falando, né? A gente aprender a falar, a discutir isso para poder localizar isso contemporaneamente, né? Mas é interessante como que essa onda de autoritarismo, né, de maneira geral no mundo inteiro, tem voltado com muita força atualmente também. E isso a gente tem que ler, né, com bastante cuidado, né, Christian? Corretamente. Eu creio que o fascismo ele tende a vir sempre depois de uma época de crise, né? E a gente, principalmente aqui no Brasil, a gente acabou de passar por épocas de crise e estamos entrando em uma maior ainda. E a gente vê, assim, que sutilmente a gente está perdendo a nossa democracia de uma forma, assim, assustadora, a rapidez com que ela tá ruindo. Me deu uma certa esperança ver movimentos antifaz surgindo aqui, porque os movimentos antifaz, como a Thais ali colocou, que a democracia, que ela deve ser algo nem tanto da esquerda e da direita, mas como algo conjunto, né? Como todo cidadão deve almejar uma democracia, apesar de ter várias discussões sobre o que seria essa democracia, como ela seria, mas enfim, todos concordamos no sentido geral de que um Estado autoritário não é um caminho, e por isso ver movimentos antifaz, mesmo que ressignificados, é muito bom, né? Porque o movimento antifaz nasce dessa carência de união, onde tanto os movimentos anarquistas, comunistas e até alguns liberais se juntam, né, após ver que o fascismo não era tão a favor assim desse mercado livre, e se juntam às outras alas para combater esse mal que é um mal que deve ser destruído, né, para que a democracia possa ser restituída, como diria o Popper, né, no paradoxo da tolerância. Para a gente possuir uma democracia, para a gente ter essa tolerância, a gente precisa destruir os intolerantes, às vezes. E com intolerantes, ele diz exatamente esses grupos fascistas e nazistas que se formam no meio da democracia e tentam ruir ela de dentro. Eu acho isso muito interessante, assim, né, pensando contemporaneamente, porque há uns anos atrás aí, né, poucos anos, 2 ou 3, a gente teve um primeiro grande movimento nazista nos Estados Unidos e bombou nas redes sociais, né? Eu lembro que no dia que eu entrei no Facebook para poder assistir, para mexer, né, naquele meu momento assim de eterno nada para fazer, e aí eu vi essas cenas da manifestação. Inicialmente eu achei que era um filme. Eu falei, gente, saiu algum filme sobre isso, não sei, né? Depois eu fui, né, vendo, fui olhando, né, mais a fundo e percebi que aquilo era uma manifestação que estava ocorrendo, né, de pessoas literalmente saindo às ruas dizendo que eram nazistas e etc, né? E o presidente, quando confrontado, né, o Trump, falou: quem sou eu para tirar a liberdade de expressão das pessoas?
Então, assim, é um pouco disso que você está dizendo, né? Qual é o limite, né, para essa liberdade também, né? Ao ponto de você defender algo tão complexo, né, como o próprio nazismo, fascismo e etc. Então a gente fica pensando um pouco nisso, né? E aí me traz um pouco para a realidade brasileira, que é assim, de pensar que o brasileiro ele tem esse complexo colonial, né? Alguém tem que estar mandando. A gente não sabe tomar as rédeas das coisas, né? Isso é fundamental para a democracia. Se a gente pensar assim, né, na teoria da democracia na Grécia Antiga, essa ideia do cidadão, né, autônomo e tal. Mas hoje a gente sempre está procurando alguém para nos salvar, alguém para tomar as rédeas das coisas, né, ditar o que a gente tem que fazer. Então é interessante, pensando até no próprio texto da professora Lília, né, sobre o autoritarismo brasileiro, que ela vai chamar atenção para no interior do brasileiro, né, o gosto pelo esse autoritarismo, né, por ter alguém tomando as rédeas das decisões, né, enfim. Então é complexo para a gente pensar um pouco isso, né? E essa ligação também dessa ideia, né, autoritária do brasileiro com o próprio resultado, né, do que a gente tem visto contemporaneamente e tudo mais, né? O que você pensa sobre isso, Thaís? Bom, eu estava aqui pensando quando você estava falando, porque na filosofia a gente costuma escutar muito assim, ah, mas não tem filosofia no Brasil, a filosofia boa mesmo, a filosofia aquecedora, ela veio da Europa, a filosofia do Brasil não é forte, a gente não tem textos fortes e tem, sabe? Eu acho que as pessoas que não procuram conhecer, mas isso tudo é uma herança colonial. Você estava falando do século XIX, a filosofia era majoritariamente alemã e muitos autores diziam só é possível se fazer filosofia em alemão, inclusive autores que não eram alemães. Então a gente percebe que essa síndrome do colonial, né, da valorização do que é colonial, ela é antiga e ela é muito forte, perdura até hoje. Na própria filosofia mesmo, a gente escuta muito dizendo que não é possível fazer filosofia no Brasil. Então, isso é muito forte, muito enraizado, realmente. Complexo, né? A gente lidar com isso, desamarrar um pouco disso, não é algo fácil, não. Mas assim também, como que você vê isso contemporaneamente, Christian, no Brasil? Em que sentido que você fala? Não, eu penso assim, nessa noção, sabe? Porque eu penso muito que o fascismo ele não é novo, né, claro, mas a discussão dele é nova, né? Assim, de forma tão acalorada, né, no Brasil. Então, se a gente for pensar assim, no contexto das últimas eleições, né, que é quando esse termo apareceu com mais força, é, a gente vê que as pessoas começaram a identificar, né, cenas assim autoritárias, o que já era visto com mais normalidade, sabe? Eu penso assim, com o passar do tempo, né? A gente saiu recentemente da ditadura, então tudo isso eu acho que tem um peso, né? Você citou aí o livro da Lilia Schwartz, quando ela fala sobre autoritarismo, e eu acho que talvez um agravante que a gente possa ter aqui para facilitar regimes autoritários a se levantar é a questão do paternalismo, porque tem ser, que nem disse sobre o Brasil ter dessa tradição de querer um pai, e o fascismo, ele surge muito disso, né? A gente pode perceber que o fascismo, ele precisa de um líder para dar uma forma a uma massa que não tem forma. O fascismo, ele não se enquadra como uma filosofia, né? Ele se enquadra como uma, uma grande contradição, né? Porque ele é contraditório, porque ele não tem forma, mas ele tem um líder que, jogando não pro racional, mas para o sentimental, vai dar forma a um movimento que é contraditório, sabe? Ele vai dar essa característica de comandar essas massas que estão revoltosas, que precisam de um pai, de um líder, que se encontram indignadas, que muitas vezes já questionam o regime político pelas crises e pelos casos de corrupção, ou essas coisas que, assim, deixam indignado
beleza, você se indignar por isso, mas isso não é um motivo para você querer o fim de um regime democrático, não, pelo contrário, é um motivo para você querer fortalecer um regime democrático. É aí que você vê as fraquezas de um regime democrático e fala, olha, precisamos melhorar isso, não acabar com isso, né? Porque a única coisa que a ditadura ou regimes autoritários têm de diferente no sentido de corrupção é não deixar investigá-la, né? E aí é muito legal de perceber isso, porque no regime fascista, uma das questões principais é essa mistura dos poderes em que impede uma certa investigação, né? Eu tô falando isso porque a gente precisa ficar de olho no que está acontecendo agora. Então você percebe que quando você pega o poder executivo, né, num regime, vamos lá novamente, né, num regime fascista, ele tende o poder executivo a controlar os outros poderes para que as investigações cessem. Então, será que a gente não está vendo isso acontecendo? Sabe? É aquilo, quando você tem alguém que diz que não apoia o Hitler, mas faz algo que parece muito com a estética do regime nazista, mas diz que não admira o regime, mas não conhecia, mas que admirava muito aquela estética e tal. Ora, se você não conhece o nazismo, mas você tem simpatias por símbolos nazistas e pela estética nazista, isso te torna o quê? Ó, a gente tem uma contradição aí, sabe? A gente precisa identificar essa contradição e a gente só pode fazer essas contradições a partir do conhecimento dessas pautas que vão reger. O Brasil, como eu comecei falando ali, é propício por causa desse paternalismo. A gente tem que se livrar disso para a gente não cair no que a gente está caindo agora. A gente elegeu não um líder democrático, entre aspas. A gente não elegeu alguém que a gente fala, é um presidente que pode ser submetido à lei e como todo cidadão. Não, parece que elegemos agora um Deus. E esse é o problema, porque a gente não elege Deus. A gente não coloca lá pessoas incorruptíveis, pessoas com índoles acima de qualquer um. E o que a gente vê, tanto na estética bolsonarista aí, que a gente está vivenciando no Face e tal, é uma estética que lembra muito, mas muitas propagandas do fascismo, sabe? E isso é um medo que eu tenho encontrado, porque o Brasil tá muito à mercê disso, e isso às vezes até me tira o sono. E isso é interessante porque ninguém está discutindo a legitimidade do governo, né? Óbvio que não. Foi eleito democraticamente, etc. Mas o presidente não é democrático, né? Ele não é. Então existe essa discussão, né? E também pensar o seguinte, quando a gente olha, você está falando dessa questão estética, né? Eu achei sensacional isso. Pensar, por exemplo, um ministro fazer um pronunciamento, né, aos moldes, usando partes de discurso nazifascistas. Então, assim, é complicado. Ou seja, não é algo que como, né, você bem comentou, não é algo implícito, né? Ai, que pena, né? Ou seja, como eu posso dizer, coincidiu, né? Não é isso. Ou seja, existe ali claramente uma transposição de um discurso, né, de um lugar para outro. Então, isso é importante da gente pensar também, né, e estar com essa discussão aí bem em mente, né? Mas uma coisa que foi me chamando muita atenção, disso tudo que a gente está conversando, né? E é impossível não lembrar disso na Arendt, que é essa noção dela da banalidade do mal, né, Thaís? Porque quando ela fala que a violência, né, no meio desses momentos, vai perdendo sentido, eu acho isso que é muito interessante e para a gente repensar esse conceito, né, contemporaneamente. Porque a gente sai, né, de um momento assim, em que, num discurso, né, das eleições era muito forte a presença da violência, né, ou seja, não era nada implícito, né, era explicitamente colocado ali. E as pessoas não se sentiam, né, incomodadas com aquilo, né, não viam um problema nessa exposição da violência. Então, assim, faz a gente repensar um pouco desse conceito dela também, né? Sim, sim, a banalidade do mal, eu acho que é assim, o conceito mais conhecido de Arendt, né? E é justamente sobre isso, sobre a gente conviver tanto com o mal que ele se torna normal para nós. E isso a gente consegue ver assim,
explicitamente quando a gente liga a televisão, né? A minha mãe costuma falar assim que os jornais são uma carnificina exposta, e eu fico pensando justamente isso, não nos incomoda mais. Não nos incomoda, porque a gente está tão acostumado a ver todo dia negros sendo mortos, mulheres sendo mortas, que aquilo não nos dói mais. Não como deveria, né? É só mais um, é normal. Muitas vezes a gente até para ali, desliga a televisão, ai, não quero ver isso, incomodou um pouco, mas eu vou seguir a minha vida, porque para a gente já é banal, sabe? E eu acho que é uma luta constante em nós para não se deixar levar por essa banalidade de ver essas coisas acontecendo e normatizar isso, se tornar normal e não nos indignar mais, sabe? Isso é muito grave e é um movimento que eu vejo crescente, porque a primeira morte te incomoda, a segunda te incomoda um pouco, mas quando chega ali em 10 mil mortos, você já está acostumado. Eu acho que um exemplo disso é a situação do que a gente está vivendo aí com o Covid-19, né? No começo, impactava muito as mortes. Hoje a gente escuta 30 mil, 40 mil mortes, e para nós já não tem mais aquele mesmo impacto do princípio, sabe? A gente talvez até espera isso. Então, a banalidade do mal, assim, na minha visão, está muito explícita em vários níveis na nossa sociedade. E isso é muito grave. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que lutar sempre nós mesmos para combater, sabe? Para prestar atenção no que está acontecendo e não normatizar isso. Eu só, Thaís, eu gostaria, se possível, que você só explicasse para a galera que está ouvindo um pouco desse conceito da banalidade do mal desenvolvido no livro, um pouco mais para a gente, se possível, porque eu acho que ele é muito importante para o momento que a gente está vivendo, né? Que, como você viu, quando tava morrendo 1.000 pessoas, todo mundo com medo. Agora a gente já chegou na faixa de 55 mil, amanhã é 57, depois da manhã 59, depois da manhã 61, e assim por diante, e cada vez mais a gente está isso aqui tá se normatizando. A gente não tá vendo mais uma quarentena, embora os estados estejam falando e tal, a gente não tá vendo isso, e eu acho muito interessante porque, como eu tava lendo o livro do Humberto Eco sobre o fascismo eterno, ele até fala: ora, o fascismo ele tem uma questão muito legal que é vamos deixar que a parte podre da sociedade morra. Exalte a juventude, porque a juventude é o futuro, a juventude ela é a parte boa de uma nação. Que tem essa questão do nacionalismo no fascismo é muito grande. E aí, quando o fascismo ele fala isso, então que dessa exaltação dos jovens, ele acaba que é aquilo, né? O texto ele é feito daquilo que é dito e do não dito. Então, o que é dito quando você fala que a gente tem que valorizar esses jovens, que os jovens são esse futuro e que é eles que vão erguer um império, uma nação, e aí você tá faltando alguém nesse discurso. E aí é legal, né? Porque a gente volta um pouquinho no tempo aqui, alguns meses ou dias atrás, alguém fala, não, porque relaxa, porque isso aí só pega velho, não, eu jamais vou me atingir porque eu tenho histórico de atleta e essas questões, então, tipo assim, pô, o que tá acontecendo? Sim, você pediu aí para falar um pouquinho sobre como a Arendt apresenta isso, né? No seu livro, O Julgamento de Eichmann, né? Já peço desculpas se eu não estiver pronunciando certo aí, se tiver alguém ouvindo que fala alemão muito bem, vai aqui criticar minha pronúncia, mas Por sorte, ainda não tem nenhum alemão, só alguns estadunidenses ouvindo. ai, que bom. Mas, enfim, no livro, O Julgamento de Eichmann, ela vai falar justamente, né? Ela vai como uma jornalista, com uma postura jornalística, né? Fazer uma cobertura do julgamento de um nazista, né? Que trabalhou diretamente no regime nazista. Conhecido, né, por algumas pessoas, Adolf Eichmann, né? E durante o depoimento dele, ele era responsável, né, por enviar as pessoas para o campo de
concentração, ele que cuidava ali de toda essa parte e foi responsável por enviar milhares e milhares, quiçá milhões de pessoas para o campo de concentração. E essa obra de Arendt foi muito polêmica quando ela saiu, porque quando ela começa a descrever o julgamento e a pessoa que estava ali falando, inclusive, se eu não me engano, o julgamento está disponível na internet. Depois eu posso até verificar isso, mas se eu não me engano, tá disponível aí. E durante o julgamento, ela começou a descrever ali aquela pessoa e ela falava que ele não era um monstro. E isso começou a causar muita polêmica nas pessoas. Como assim uma judia vai lá, num julgamento de um nazista, olha para o cara e fala que ele não era um monstro? E ela começa a descrever ele como uma pessoa normal, como muitos que trabalhavam ali no regime nazista, que não via a gravidade do que estava fazendo. Porque para ele aquilo ali era parte do sistema. Ele estava fazendo o trabalho dele sem pensar nas vidas que estavam sendo tiradas. Ele estava ali, talvez no começo incomodou, sabe? Mas depois ele ficou tão dentro do sistema e seguindo ali o que chegava para ele, que aquilo ali se tornou tão banal. Ele só fazia o trabalho dele ali, sem pensar no que estava acontecendo, nas consequências daquilo, e Arendt começa a descrever ele como um homem educado, que falava bem, que não era um monstro, que ela chegou lá no julgamento de um nazista, esperando encontrar o pior dos monstros, e encontrou um homem como tantos outros, que cumprem ali sua tarefa diariamente e não pensam nas consequências disso, né? E ela usa uma palavra para descrever ele que é assustadoramente normal, que ele era assustadoramente normal. Então, ela tenta mostrar o quanto a banalidade do mal estava tão intrínseca ali nele que ele não percebia que ele estava levando as pessoas para a morte. Ele estava apenas cumprindo o seu trabalho ali dentro de um sistema que para ele era que para ele era o ideal, era o que estava acontecendo. Ele não estava elaborando se aquilo era certo, se aquilo era errado, o que ele estava fazendo. E talvez no começo foi até um incômodo, mas depois deixou de ser. E o mais interessante de tudo é quando ela fala que ele particularmente não era antissemita, mas ele estava ali inserido no sistema. É aquilo, o peso de apertar um botão, né? É menos torturoso do que o peso de apertar o gatilho de um fuzil. Exatamente. Sim. Isso me lembra muito, gente, esse caso, né, que está rodando agora com muita força nos Estados Unidos, da morte, né, de um cidadão negro por um policial, assim. Então, é muito isso mesmo, ou seja, a gente vê isso aqui no Brasil com muita frequência, né? Agora eu te dou certeza, se a gente for lá na delegacia e perguntar para qualquer policial, você é racista, né? Nenhum vai ser, com toda certeza, né? Vai confirmar que é. Mas se a gente for ver, né, essa questão, a morte, né, desses sujeitos, principalmente no Rio, né, e tal, já está completamente banal. Todo dia, né, morre. Uma vez ou outra a gente se choca com o caso, né, geralmente crianças, mas assim, todo dia isso está acontecendo, né, e já ficou algo muito mais banal. Mas é interessante que na força, né, desse movimento nos Estados Unidos agora, que mostra que apesar da gente estar, né, com todas as aspas possíveis, acostumado com essa violência, né, chega um momento que a gente toma um fôlego e reage também, né? E é importante, a gente acompanhando as manifestações foi bacana, porque várias pessoas falavam, olha, mas em plena pandemia, vocês aqui na manifestação, e teve um cara que me chamou muita atenção, que ele falou assim, apesar da pandemia, essa luta é muito urgente, então não dá para esperar, né? Então eu achei assim algo muito interessante que mostra, né, um pouco como as pessoas também querem romper com isso. Fazendo esse paralelo, né, com a banalidade do mal de Arendt e a situação, né, que está acontecendo no mundo do combate ao racismo, eu só me lembrei aqui outro dia de um post que eu vi mostrando policiais negros tentando ali conter as manifestações nos Estados Unidos. E as pessoas tratando isso como se fosse um grande problema. Mas eu acho que é importante a gente entender que o problema é estrutural, é um problema do sistema, e não é claro, né? Muitos policiais têm essa situação também de irem lá e matarem uma pessoa. E aí é uma coisa, é uma situação particular daquele cidadão, obviamente. Mas a gente tem que pensar que o sistema
muitas vezes obriga aquelas pessoas a estarem ali, né? Assim como o Eichmann, que fazia parte do sistema nazista, não tinha consciência do que ele estava fazendo, muitos policiais estão ali na linha de frente das manifestações, tentando conter os manifestantes e às vezes usando até de violência, estão ali pelo sistema e não estão pensando se está certo, se está errado. Eu quero falar que como isso é importante, porque nos Estados Unidos é no momento da democracia deles, né? E é bom a gente ver esses movimentos, porque esses movimentos, por exemplo, como os antifaz aqui, e o movimento lá nos Estados Unidos agora, pela morte do George Floyd, se eu não me engano, era o nome dele, porque a gente vê que a gente não está passivamente aceitando essa banalidade do mal. Então, assim, é bom ver esses movimentos porque eles nos ajudam a não normatizar o que não pode ser normatizado. Então, como a Thais ali falou do julgamento, e era um trabalhador que tinha uma função. E aí, ele não questionava essa função, ele fazia essa função todos os dias, dia após dia, porque era isso o trabalho dele. Não questiona, não muda, faz o que eu tenho que fazer, porque é assim que eu tenho que levar essa vida. Mas a partir do momento que você vê essa vida de uma forma crítica e começa a questionar isso, e ter pessoas que questionem isso, porque não adianta uma pessoa questionar isso, é preciso de um movimento organizado. Então, no meio de uma pandemia, as pessoas se unirem e irem para a rua, fazer o que fizeram, eu acho que é muito importante. A gente está vendo uma coisa histórica aqui, em muitos sentidos. É claro, a gente precisa lembrar também que é preciso tomar cuidado com essa pandemia, porque quem vai ser afetado com ela principalmente são as pessoas pobres. São as pessoas que o sistema já faz de vítima. Mas ver elas se organizando contra essa normatividade da violência é muito importante para o momento que a gente está vivendo. Como eu falei lá no começo, o fascismo, ele não se autoproclama fascista. Ele não chega e fala, nós vamos implementar o fascismo e a partir de hoje está instaurado o fascismo. Não, ele vai crescendo no seio dessa sociedade. A partir do momento que a gente normativa, pequenas ações, pequenos gestos que não parecem simbolizar muita coisa, mas eles vão se juntando e formam algo muito maior. Então a gente começar a quebrar isso, para mim tá algo que realmente me alivia um pouco. E o que isso alivia a gente, assim, né? É um oásis, né, no meio do deserto. Mas a gente também fica um pouco preocupado, sabe, com algumas questões, né? Porque, por exemplo, se a gente for pensar, né, o fascismo enquanto nasce, né, no meio aí de crises e etc. Quando a gente pensa isso, né, no contexto dos anos 40, muitas pessoas realmente não tinham consciências, né? Porque o fascismo ele não nasceu de forma autoritária, ele nasceu de forma democrática, né? Se a gente for parar para pensar. O Partido Fascista era um partido político, né? Dentro da Itália no momento. O nazismo era um partido político, né? Eleito e etc. E a gente pensar essas releituras, eu fico pensando nisso hoje, sabe? O Brasil, assim, sai entrando, né, numa crise muito grande, os Estados Unidos a mesma coisa. E aí aparece, né, um personagem com um discurso extremamente violento e as pessoas, de novo, optam, né? As pessoas escolheram isso. Né? Não tem como a gente falar que ninguém sabia, né, e tudo mais, porque foi bem explícito, né? Então, tem a questão também dessa escolha, né, das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que seja errado, né, o menos importante, né, os arrependidos, como dizem, né? Porque mostra assim que viu que isso não é algo interessante para ninguém, né? E hoje se levantam, né, para poder falar contra e se expor e tudo mais. A gente vê isso o tempo todo, né? Mas eu acho assim que é importante pensar nessas mudanças, né, que a gente vem vivendo hoje e que infelizmente assim vão reconfigurando, como você bem colocou, Christian, um novo tipo, né, de fascismo que a gente tem que estar atento a isso, porque ele nunca vai aparecer, né, de forma explícita. Eu concordo.
a ditadura também, por exemplo. Eu não acredito que vai, de novo, na história do Brasil, algum militar entrar chutando a porta do Congresso. Eu não acredito nisso. Eu acho que vai ser algo muito mais sutil, né? Vai entrar pela portinha do lado, devagarinho, quando a gente assustar já tá lá, Ocupando né? 12 ministérios. Exatamente, tá bem mais sutil, né? Bem mais sutil. Então, assim, isso eu acredito, né? Mas, assim, então agora a gente tem que estar atento, né, a essas novas posições, novas configurações, né, de um termo, como eu disse no início, novo, mas que já começa a ganhar novos contornos, né? Eu penso que é reconfortante, sabe? Como você falou, ver tantas vozes se levantando e tanta gente é, escrevendo sobre, falando sobre. Eu acho que a internet tem um papel fundamental nisso. E eu acho que muitas vezes o nosso papel é dar voz a quem precisa ter voz, sabe? Eu estava pensando outro dia assim, quantos autores negros de filosofia eu leio, quantas mulheres eu leio, sabe? Quantas mulheres aparecem dentro das minhas referências filosóficas. E eu acho que esse movimento de dar voz a quem nunca teve e a quem precisa falar nesse momento é uma coisa muito importante que a gente pode fazer na luta, né, contra o fascismo e prestar atenção no que essas pessoas estão falando, sabe? Aquelas vozes que sempre tiveram apagadas na história, o que elas têm a dizer, porque elas não estão caladas, mas muitas vezes são apagadas. Quando a gente não ouve falar, por exemplo, de uma grande filósofa pós-moderna chamada Djamila Ribeiro, ela está sendo apagada, sabe? Porque não é interessante para o sistema que se fale de Djamila Ribeiro. E aí, muitas vezes, ela não é tratada como filósofa, as pessoas falam a escritora, a pensadora, a autora, mas nunca filósofa. E tantas outras vozes que são apagadas. Eu acho que é tão importante a gente prestar atenção nisso, sabe? O movimento de ler e de ouvir essas pessoas. Eu acho que isso tem que ser incentivado, sabe? É porque vai muito também, assim, do poder, não só do discurso, né, ou seja, o que é dito, mas da plataforma que é dita, né? É importante isso porque a gente pensar assim, como você bem comentou, né? Djamila Ribeiro, uma pensadora muito importante, né? Filósofa e tudo mais. Mas assim, o discurso dela dentro deste mundo, né, que a gente tem, claro que é autoritário, é menos importante que o discurso de um outro, né, já consolidado, assim. Então isso que você está chamando a atenção é muito importante, de aprender a ouvir essas outras vozes, né, e que é a democracia que nos permite, né, a gente ter acesso, a gente poder discutir sobre, a gente poder pensar sobre, né, é, e é a partir daí que a gente vai desenvolvendo, né, outras ideias, crescendo, né. A gente vê alguns autores assim no Brasil hoje muito importantes que chamam a atenção, assim, tocam na ferida, né, e que vão sendo apagados, né, de certa maneira. Então, assim, é pensar também como que isso, que a gente acha que não tem impactos imediatos, a gente percebe que tem, né? Ou seja, discussões que a gente está fazendo na academia há muito tempo, as pessoas na rua não sabem, né? Elas não têm acesso a isso, não conhecem. E aí, né? A gente vê um mundo em que as pessoas questionam até se a Terra realmente é esférica, e as pessoas questionam coisas assim que não tem como discutir, é de tão óbvio, né? Mas que tomou uma importância discussão no cenário social, né? E eu vou que tudo isso está englobado numa do que o Humberto Eco chama das características do fascismo, que embora ele nem sempre apresente todas, mas algumas delas sempre vêm atrelada, e essa recusa, essa negatividade da ciência é uma das questões principais, porque como o fascismo ele vem de bases tradicionalistas e que o conhecimento já está consolidado, ele tende a recusar qualquer projeto de modernidade e qualquer progressividade social. Então, uma das estratégias do fascismo é exatamente a de manter o status quo. E manter esse status quo não com novas ideias, mas sufocando as ideias emergentes e fazer uma exaltação das ideias
muitas vezes até ultrapassadas, e a gente vê que geralmente o fascismo ele começa a podar as universidades, ele começa a controlar os discursos de quem circula dentro das universidades, ele começa a ter uma ação negacionista, ele vai sempre em contramão à ciência iluminista, porque ela é racional. E o fascismo, ele não pode, ele é incompatível com a racionalidade. Ele tem que ir para o emocional, ele precisa da irracionalidade para se sustentar enquanto entre aspas, coeso. Porque esse amaranhado de contradição que ele precisa que as pessoas estejam realmente abaladas para aceitar ele, entende? E o que a gente vê aqui eu posso citar vários exemplos aqui no Brasil de como essas características hoje estão implícitas ou muitas vezes até explícitas no nosso regime, sabe? A gente está vivendo se não é um regime fascista ou ao menos que está entrando esperando esse fascismo, eu não sei o que é. As pessoas, eu ouvi uma galera falando, não é fascismo porque ainda não fez isso, ou fascismo porque ainda não fez isso. E nós vamos esperar isso? Vamos esperar isso acontecer para então declarar, lá era fascista, e agora? Já estamos presos, entende? Isso é verdade. Quantas pessoas precisam morrer para ser fascista? Enquanto não morrer 70 mil, não é fascismo. Bom, a cota é 69.900. Parece que é esse o discurso que querem defender, né? E isso é muito complexo, né? Essa noção, essa fala que você teve agora, que foi assim, preciosa. Porque é muito disso mesmo, né? Ou seja, uma volta ao passado, ressignificando ele, né? Ou seja, é negando o discurso dos historiadores, dos filósofos, sociólogos, né? Ou seja, esse pessoal não sabe nada, né? Mas é ver o passado e ressignificá-lo, né? Para justificar uma série de coisas que a gente vê hoje em dia. Então, assim, é de uma força, né? Que o discurso que sai das academias hoje não consegue competir, né? Não consegue. A gente vê, por exemplo, que até alguns anos atrás, né? Se fosse um especialista na televisão ali, o que ele falasse, ninguém se discutia isso, não, né? Não, foi o médico que falou, então ok, né? Ninguém ia discutir. Agora hoje, os próprios médicos, né? Ou seja, que é a coroa da ciência, né? Vamos dizer assim, no senso comum, né? A medicina. Do Brasil, né? Ou seja, o médico fala e as pessoas não acreditam, as pessoas não ligam para isso. Né? Então a gente vê a força, né, dessa negação da ciência. A não ser que seja o meu médico, né? Quero dizer, também. Aquele que defende as minhas ideias, aquele que compartilha dessa minha ideologia, e quem não, ou aqueles que estão do meu lado, mas não concordam, são traidores. E isso é a lógica do fascismo, né? Aqueles que estão do meu lado e discordam de mim são traidores. E eu posso lembrar de um cara aí que era num ministério aí não muito importante, sabe? Alguma coisa tipo da segurança, alguma coisa assim, sabe? Que era um super-ministro que saiu e foi chamado de traidor, mesmo depois de compactuar, sabe? Sei lá, umas pequenas semelhanças, assim, mas eu não sei, a gente ainda não pode chamar de fascismo, não. Espera ressuscitarem Mussolini. E é interessante, assim, porque, pensa, né? Se o ministro sai do governo agora, ele é um traidor, olha. Ou seja, ele tinha que ser fiel até o último momento, né, a esse líder. E se ele sai, é um traidor, olha. Ou seja, em plena pandemia, a gente tem trocas de ministro da saúde toda hora, né? É uma coisa impressionante como que isso vai mudando a todo momento, né? E as pessoas assim apelam para lealdade, né? Mas é leal ao quê, né? A esse grande líder, né? Olha que cenário, né, a gente está vivendo. Isso que o Christian falou sobre é importante para mim ouvir quem concorda comigo, isso é muito grave, eu vejo isso, assim, reflexo disso nas redes sociais, né? O algoritmo ali, por exemplo, do Instagram, que não está patrocinando o podcast, mas pode falar, né? Pode sim. Granista. O algoritmo ali dessa rede social, ela vai te mostrar ali no explorar
coisas que eles acham que tem a ver com você. Então você não vê pensamentos opostos ao seu. Você não vê coisas que vão contra o que você acredita. A mesma coisa quando você vai ali pesquisar uma notícia, alguma informação, os primeiros sites que vão aparecer ali na ferramenta de pesquisa é justamente aqueles que compactuam de alguma forma com as ideias que você já demonstrou ali ter pelas coisas que você fala, pelas coisas que você pesquisa, e aí você começa a não ter embate dos seus pensamentos. A posição não aparece mais para você. Coisas contrárias ao que você acredita começam a não aparecer mais para você. E isso é muito grave, a gente tem que prestar atenção, porque senão a gente entra numa bolha que passa a mão na nossa cabeça o tempo inteiro e fica, você tá certo. E, e às vezes não tá, né? A gente tem que procurar ter esse costume de pesquisar, de ir a fundo, de ler em outras fontes, mesmo aquelas fontes que vão contra o que eu acredito, sabe? Para ter esse debate, né? O debate é muito enriquecedor. O Humberto Eco, ele tem uma parte no livro dele que eu gostei muito, que ele fala assim, ó: em nosso futuro desenha-se um populismo qualitativo de TV e internet, no qual a resposta emocional de um grupo selecionado de cidadãos pode ser apresentada e aceita como a voz do povo. Então a gente oculta essas outras vozes e ela se torna a voz do povo. E o fascismo se utiliza disso. Não precisa ser a voz da maioria, mas ele precisa convencer que é a voz da maioria. Sim, Perfeito, sim. muito bom. Gente, então, infelizmente, né, já estamos terminando aí a nossa conversa. Tá muito bacana, né, a Oh, gente que poder pena. discutir sobre isso, né? Eu acho legal demais e acaba rápido também. Mas eu queria agradecer mais uma vez, Thaís, a sua gentileza, né, e disponibilidade de vir conversar com a gente. Quer deixar uma mensagem final aí? Eu que agradeço o convite, foi muito enriquecedor e eu quero falar para as pessoas que estão escutando esse podcast, leiam autores nacionais, é, leiam a coleção Feminismos Plurais, coordenada pela Djamila Ribeiro, que traz diversos assuntos, leiam autores pretos, LGBTQI+, leiam mulheres, e leiam essas pessoas que nunca foram a voz da história, sabe? Que sempre foi o personagem, mas nunca foi o narrador. Leiam essas pessoas. Ah, muito bom. O conselho aí é primoroso, né? E Christian, sua mensagem final, né? Já tá em casa mesmo? É, eu agora eu tô mais de história política, né, devido a tudo que tá acontecendo. É aquilo, né, o historiador, ele sempre faz ele sempre é o fruto da exigência do seu tempo, e acho que o nosso tempo está exigindo um pouco mais de crítica política, talvez. Mas eu queria ler só uma outra citação aqui do Umberto Eco, né, que ele fala assim: o fascismo italiano convenceu muitos líderes liberais europeus de que o novo regime estava realizando interessantes reformas sociais capazes de fornecer uma alternativa moderadamente revolucionária à ameaça comunista. É, eu queria citar isso aqui porque eu creio que o passado, né, como a gente estuda em história, ele nunca é o mesmo, né? Mas a gente pode ver muitas similaridades. A gente viu com quem a ala liberal fechou e a gente espera com que, como eles tiveram que fazer há mais ou menos 60, 80 anos atrás, eles façam agora, mas sem deixar chegar naquele ponto, sabe? Será que vale a pena arriscar novamente? Será que essa mancha eles vão deixar mais essa mancha para a história deles? Então, fica aí o meu questionamento. Fica a pulguinha atrás da orelha, né? Então, pessoal, né, gostaria de agradecer aí vocês, né, por nos ouvirem aí até agora. E dizer para vocês, né, irem acompanhando aí o nosso canal, né, as redes sociais, e ficarem atentos aí aos nossos conteúdos, tá? E nos encontramos aí no nosso próximo A Contrapelo. Tchau, tchau.